Pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Eu sou Ana Paula, para quem não me conhece. Sou nutricionista aqui de Piracicaba, nutricionista clínica materno infantil. Atendo mamães, lactantes, gestantes, bebezinhos, crianças, família toda. E além das consultas Entendi. presenciais, também faço as assessorias online para quem mora fora, tá? Então, quem mora em outro estado, outro país, a gente também tem recurso. Você atende quem não é mãe? É só reeducação alimentar, você fala? É. Tentantes eu atendo, né? Que são aquelas que estão tentando engravidar. Reeducação alimentar eu não pego mais, a não ser que seja parente de alguém que passa comigo, senão eu acabo passando para outras nutricionistas essa parte de reeducação alimentar, ou às vezes academia, pessoal que faz academia, que é uma nutricionista mais nessa linha, eu sempre encaminho as parceiras de trabalho aqui de Piracicaba. Ah, legal. Então vou ter que engravidar para poder ir em você. Opa, um prazer te atender, imagina que delícia. Vamos começar então. Hoje eu estava falando para eles que o tema é Introdução Alimentar na Prática. Então vai ser, como sempre, muito interessante. Quem não assistiu as outras lives, assistam, porque está imperdível. Muito conteúdo legal para vocês. Não podem perder. Então já vamos para as perguntas, que tem muita coisa legal para a gente falar hoje. Vamos Ô, lá? Rafa, aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Estão gravadas as lives, as outras, ou não? Estão. Tá lá no canal já? No seu canal do Est- YouTube? Ainda não, eu vou colocar tudo Ah, de tá. uma vez. Talvez eu coloque em sequência, tô pensando ainda. Tô esperando acabar as quatro para ver certinho como é melhor. Ótimo, daí você me avisa então. Tá bom. Então vamos começar a primeira pergunta. Como é a montagem do prato ideal na alimentação, na introdução alimentar? Bom, Minhas então clientes dando. sempre perguntam Ah, se o tamanho, né, quantidade de comida, às vezes, se é para insistir para o bebê comer mais ou se ele estiver satisfeito, já pode parar. Como que funciona? tá. Bom, então hoje, como a gente vai ficar mais focada nessa questão de montagem, de preparação, né? Então eu vou falar um pouquinho assim, para que ninguém fique perdido, quem não assistiu a última, né? Na verdade, quando a gente começa a introdução alimentar dos nossos bebês, uma coisa que as mães se desesperam é que a aceitação é muito pequena. Então, elas acham que já no primeiro contato com o alimento, o bebê vai comer assim grandes volumes. E na verdade, não, ele está conhecendo. Então, o alimento até 12 meses, ele está ali só para que o bebê ele se familiarize, para que ele conheça novos sabores, texturas, mas não em si para alimentar aquele bebê. O que está alimentando é o leite, tá? Então, o principal Tá, alimento é o leite até 12 meses. Agora, quando a gente vai montar o prato de um bebê, a partir do momento que ele tem 6 meses e que ele vai começar com uma refeição completa, que seria o almoço, a gente já deve incluir todos os grupos alimentares. O que seriam esses grupos alimentares, né? Esses grupos alimentares são 5 a 6 grupos. Que depois acho que tem perguntas sobre esses grupos que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí, tá? A gente sempre tem que colocar o mínimo. Por quê? Porque com certeza vai ter muita sobra. Ele vai ter o quê? Ele vai provar um pouquinho só a ponta da colher, na verdade, desses alimentos. Tá? Então a gente tem que primeiramente apresentar tudo mais separado. Essa apresentação, que para nós adultos é uma coisa que também atrai muito, aquele prato bem montado, a gente come com os olhos. Os bebês, eles também têm todo esse desenvolvimento sensorial, então essa parte do visual também é importante, né? Então é importante colocar cada grupo mais separado e você ofertar cada grupo separadamente. E sempre começando com pouco, e conforme o bebê vai comendo mais, você vai ampliando para que você não se frustre. Porque as mães se frustram demais quando vem sobra. Parece que eu nunca. Parece assim, sobrou, ela acha que ele não tá passando fome. E não é nada disso, tá? Então, a partir do momento que você percebe que é só para apresentar os alimentos, fica mais fácil e mais tranquilo para a mãe também. e você acha que o pratinho tem que ser daqueles divididos ou pode ser um prato normal? Tá, não necessariamente. O dividido, às vezes, fica mais fácil para a mãe fazer a montagem, mas nada impede que ela faça essa separaçãozinha num prato normal
porém cada grupinho, um do lado do outro, vamos pensar assim, tá? Mas se a mãe quer que fique mais apresentável ainda, os separadinhos são bem funcionais. Sempre lembrando que pratos menores são melhores do que aqueles pratos enormes. Porque a gente tem a sensação de que tem pouca comida quando você coloca num prato grande, né? Então dá a sensação que é muito pouco. Então, pratos menores. E outra coisa também importante é a cor do prato. Se o prato tem muita informação, isso para o bebê também. Imagina a cor do alimento, a cor do prato. Aquele monte de um desenho no fundo. É preferível o babador pratos... florido. É preferível pratos com menos cores, né? Menos opções de cores misturadas ali, para que a cor do alimento se sobressaia. Tá. E não tem que pesar antes, pesar depois, para saber quanto ingeriu, nada? Não. Nada de neurose, por favor. É que eu sei porque não sei, né? Não sei. Ó, que bom. Você tá falando com uma pessoa que não sabe nada, então vamos esclarecer as dúvidas. Não, é bom você falar, porque às vezes tem muitas mães que fazem dietas, né? Com pesagem dos alimentos, tudo, e acabam querendo colocar o bebê nesse contexto que elas se enquadram de dieta naquele momento, né? Então, não, para os bebês não tem que pesar nada, ficar contando nada. O que a gente tem que fazer é variar. Esse é o ponto principal dos bebês, variedade de alimentos. Até mesmo dentro do mesmo grupo, variar. Então, vamos por arroz. Vou dar arroz para o meu bebê. Qual é o melhor arroz? Todos. Você deve ofertar todos os tipos. Arroz integral, arroz branco, arroz negro, todos os tipos, para que ele tenha esse contato de sabores diferentes, texturas diferentes. Tá? Que legal. Nossa, você deve ter sido uma mãe perfeita, né? Eu fico pensando assim na correr. Porque tudo isso exige um tempo e tal, né? Fico pensando na vida corrida das mães, chegar e cada dia fazer um tipo de arroz. Com certeza. Mas vamos terminar as perguntas. Se tiver mais alguma assim pela frente, aí eu faço. Ótimo. Quais temperos utilizar? Tá. Então, Quinoa. Quando a gente começa a introdução alimentar, também uma das recomendações é não utilizar sal na comida do bebê até 1 ano de idade. Para isso, o que acontece? A pergunta campeã é: meu Deus, mas vai ficar sem gosto essa comida? Não, comida sem sal não quer dizer comida sem tempero. Temperar esse alimento você pode fazer com cebola, com alho, com ervas desidratadas ou frescas. Então, isso você pode colocar tranquilamente. Agora, o sal é que não é indicado, tá? Então, o bebê ele necessita de uma quantidade muito pequena de sódio. E os alimentos já, por si só, suprem tudo isso. O leite também, tudo mais. Então, é mais o quê? Temperos naturais. Então, o que você usa na sua casa, de alho, de cebola, de orégano, manjericão, alecrim, você pode utilizar também na comida dele. Pimenta, acho que não, né? Pimenta do reino. Não, as pimentas eu não indico só depois de 1 ano de idade, depende muito do tipo de criança, porque como são termogênicas também, isso pode acabar alterando até mesmo, ainda mais horários tardes, né? Às vezes deixar a criança mais agitada, e claro que ela acaba predominando no sabor daquele alimento, porque é muito forte. Então, muitas vezes o bebê vai sentir só o gosto daquele tipo de tempero e nada do alimento em si, né? Tomar cuidado, aliás, com isso também. Porque às vezes a mãe tempera tudo igual. Tempera todos os grupos com o mesmo tipo de tempero. E fica tudo com o mesmo sabor, sabe? Muita cebola, muito alho. Aí acaba predominando e ao invés de gosto de abobrinha, tem gosto de alho e cebola, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E é lógico, o paladar nosso acaba influenciando tudo isso. Então, as mães que têm aquele paladar, que gosta de muito sal, de muito tempero, tendem sempre a questionar mais e mais o que colocar de mais sabor na papinha do bebê. Tá, ótimo. 3. Como preparar cada grupo alimentar que devo conter na papa? Tá, então vamos lá para os grupos alimentares, para entender um pouquinho mais quem está aqui, que nunca fez um acompanhamento para essa parte. Então, a gente tem que colocar o quê? Um grupo, um legume, vamos pensar, então lá uma abobrinha, uma cenoura, um chuchu, alguma coisa desse tipo.
Tenho que ter uma hortaliça, então eu posso colocar lá couve, chicória, brócolis, assim por diante. Vou colocar um tubérculo ou um cereal, que seria ou batata, ou mandioca, ou mandioquinha, ou arroz, ou quinoa, que seria o cereal. Vou colocar uma proteína vegetal, que seria feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. E vou colocar uma proteína animal, que seriam as carnes, bovina, suína, frango, peixe, etc. São 5 grupos, certo? Cada um deles a gente faz de uma forma. Então, por exemplo, é difícil? Não, ninguém quer complicar a vida da mãe. Eu quero, inclusive, facilitar. Por isso que a gente está falando sobre esse tema hoje, né? Para que a gente fale de congelamento, de preparação e tudo mais. Então, vamos pegar aquele legume e aquele tubérculo. Então, batata, mandioca, abobrinha, cenoura, esses tipos de alimentos. O que eu vou fazer? O ideal é fazer o cozimento no vapor, para que não tenha grandes perdas de nutrientes. Quanto maior o contato do alimento com a água, maior a perda de nutrientes. Então, se você faz o cozimento na água, você tem uma perda muito maior. No vapor já não. Então, eu fiz o cozimento no vapor desses alimentos. Esses alimentos, eu falo, deixa eles reservados sem grandes temperos, no máximo um azeitezinho por cima e amassadinho, para que você possa colocar os temperos nos outros grupos. Então, por exemplo, feijão. Feijão, lentilha, tudo que é grão, que é a proteína vegetal que a gente fala, o ideal é deixar de molho. Você vai deixar de molho da noite para o dia para eliminar o ácido fítico, que é aquele gerador de gases. Eliminou, fez o cozimento igual da casa. Só que você não vai colocar o sal, mas você pode pôr cebola, pode pôr alho, pode pôr o que você quiser, que você já faz em casa. Só não põe sal. Tudo bem? Tudo. A carne, a gente vai usar uma carne moída ou desfiada, e é onde a gente vai colocar também essas ervas. Vai fazer o cozimento na panela de pressão ou na panela mesmo, tá? E tem que deixar bem molinha, né? Isso, sempre deixando. Por isso que a panela de pressão, dependendo do corte da carne, é o mais adequado, por conta de deixar mais mole mesmo essa carne. Então, assim, resumindo, proteína vegetal, proteína animal e a hortaliça, que seria a couve, chicória, a gente faz como você faria para sua casa. Refogadinha na cebola, no alho, se quer colocar alguma erva, tá? E os legumes e os tubérculos, a gente faz o cozimento no vapor e coloca o fio de azeite. Esse fio de azeite de oliva, que eu sempre recomendo para as mães, é importantíssimo, porque ele é o veículo para a absorção de alguns nutrientes, de algumas vitaminas que precisam de um pouco dessa gordura para que sejam absorvidos. Tá? Então, depois, quando está o alimento no prato, você pode regar esse azeite por cima dos alimentos para o bebê consumir. Tudo bem? Nossa, não sabia, não. É, isso. Ao invés de ficar fazendo cocção com ele, sabe, fritando com aquele azeite, o ideal é no final você colocar para ficar na íntegra mesmo, né? Eu falo que para o bebê, tudo que você conseguir manter a propriedade, quanto mais, né, as vitaminas, os nutrientes de cada alimento, melhor, porque ele vai comer muito pouco mesmo, tá? Tá. E eu posso congelar tudo isso? Posso congelar só uma parte? Bom, aí entra essa questão. Como que eu vou fazer, que você me perguntou lá no começo? Coitada dessa mãe, como que ela vai variar tanto arroz assim? Variedade de arroz, não é? Bom, para isso é que serve o congelamento. O congelamento, sou super a favor nessa questão, por quê? Para você ter variedade, ainda mais com uma criança que vai comer uma ponta de colher de cada grupo, não tem como, você vai ficar louca, né? Cozinhando todo dia variedade. Então, o ideal é o quê? Pegar aquele dia da semana que está um pouquinho mais tranquilo e já fazer o congelamento de pelo menos 2 alimentos de cada grupo. Como que a gente faz esse congelamento? No começo, eu indico sempre as forminhas de gelo. Sabe as forminhas de gelo que a gente usa em casa? Existem algumas com tampa, que você tem a tampa. Então, você pode começar com os cubinhos de gelo. Então, lá, fez a batata cozida, amassou, colocou na forminha lá, em um quadradinho. Fez brócolis, amassou, colocou. Então, você pode usar vários grupinhos dessa forma. E na hora de montar a refeição, já está em tudo bonitinho. Posso usar as mães sempre perguntam, aqueles potinhos de vidro? Pode, porém, se você for usar aqueles potes de vidro, se o bebê já está consumindo uma quantidade boa, significativa, ele vai bem. Agora, se o bebê ainda está comendo muito pouco, imagina você cozinhar um feijão, um monte de feijão. Vai ficar muita coisa, vai acabar disso também.
Então, esses potes de vidro, Marinex, né? Eu indico quando o bebê já come bem, e aí você pode colocar todos os grupos já junto, mas só que junto, que eu quero dizer, enfileirados, não tudo misturado igual sopão, tá? Aí Tá, descongela aquela marmita dele, eu falo, né? E tá pronto. Daí você tem variedade, então dá para se organizar um pouquinho mais fazendo assim. tá, bem mais fácil. Bem mais Então, mas fácil. tudo pode ser congelado? A Pode, carne, pode. tudo? Pode. Você pode já fazer o congelamento dela pronta, tá? Não precisa falar, eu vou A entrar no folha forno. também? Isso, pode já congelar refogada já, para você não ter trabalho algum, só o trabalho de descongelar, tá? Agora, Ai, que vamos supor, beleza. se a mãe compra um legume e fala, eu vou só higienizar e congelar, ela pode, claro, fazer isso, só que depois ela vai ter o trabalho de ter que preparar, Tá. tá? E quanto tempo eu posso deixar congelado? E Ah, eu você recomendo. costuma, o ideal é deixar congelado no potinho de gelo mesmo? Ou congela, por exemplo, um monte de carne? Aí depois tira, guarda em saquinhos, uma porção de carne, uma porção. Isso. Eu sempre recomendo porque, assim, as forminhas de gelo, dependendo do tipo da forminha que você tem, elas são difíceis de deslocar o alimento ali depois que criou muitos cristais de gelo. Então, eu sempre falo, depois de um dia, dois, que você já viu que está congelado, né? Tira da forminha e coloca naqueles saquinhos. Já pode colocar no saquinho Tá, com fechamento, né? Já por grupo alimentar, fica mais fácil, inclusive. tá. Tá? Porque senão, E às vezes, a mãe vai quanto tempo? descongelar depois de uma semana, 10 dias, e o negócio não sai. Então, depende muito do tipo de Uhum. material dessas forminhas também. E quanto tempo pode ficar congelado? Tá, eu recomendo 30 dias, porque bebê, eu falo assim, é seguro até 60 dias, tá? Mas só que pensa, um bebê, um mês, ele já mudou muita coisa. E imagina você ter um preparo de 2 meses atrás. Muitas vezes ele já tá até em outra textura. E aquele alimento já tá tão avançado. Ah, Então, assim, no máximo 30 dias, né? Para você, já vai aliviar muito, porque já vai ter bastante variedade e praticidade, né? E assim, depois de um tá. mês, recongela outras coisas, daí congela outras coisas. E para descongelar é micro-ondas, né? Não, o ideal, eu não recomendo micro-ondas para essa fase, sabia? Não fiquem bravas. Por quê? Quando você vai para algum local, vamos dizer que você vai sair, aí é uma coisa pontual, você vai sair, não tem como descongelar em banho-maria, tudo bem. Mas para o dia a dia, como o micro-ondas ele não descongela, a temperatura não é igual para todas as partes do alimento, né? Então eu sempre falo, se você está em casa, descongela em banho-maria do que o micro-ondas. Deixa o micro-ondas para quando tá fora, vai viajar, tá na casa da avó, da tia, né? Que às vezes na correria acaba tendo que usar. Se não, em banho-maria. Sempre tirar, por exemplo, antes, né? Colocar na geladeira. Aliás, uma outra coisa importante é não deixar o alimento descongelando fora da geladeira. Que tem muitas mães que às vezes me falam isso. Ah, eu tô deixando fora da geladeira antes de descongelar na panela. Esse risco de contaminação é muito grande na temperatura ambiente. A gente tem que deixar na geladeira, tá? Tá. E demora, acho que é rapidinho, porque é tão pequeno, né? Ah, sim, é rapidinho. Super. Você vai colocar os quadradinhos já num recipiente de vidro e a panela com a água. Isso daí é super rápido, tá? Tem mães que, Tá, inclusive, elas falam, posso já direto colocar na panela porque eu tô com pressa. Posso pegar os cubinhos e já pôr na panela? Se tá com pressa, sem problema. Vai ser um pouco mais rápido mesmo, tá? tá bom. Existe perda de nutrientes no congelamento? Tá. É outra pergunta bem também frequente. É claro que existe um pouco, mas é muito pouco comparado com se você não congelar e não tiver variedade, que aí seu bebê realmente não vai estar absorvendo outras coisas que Aproveitando. poderia com variedade. Então vamos dizer que tem uma perda assim de 20%, tá? Então é pouca. Eu sempre Tá, prefiro que tenha essa variedade fazendo dessa forma do que não. E aí repetindo sempre os mesmos alimentos, né? legal. E como descongelar, posso utilizar micro-ondas? Já foi? Alimentos já preparados, posso armazenar por quanto tempo na geladeira? E após o descongelamento, quanto tempo eles duram? Tá. Bom, se você fez a comida do bebê na hora do almoço e eu quero usar para o horário do jantar, posso? Sim.
eu sempre oriento 24 horas, tá? Porque como a comida do bebê não vai ter sal, que é um meio de conservar o alimento mais tempo, então a gente tem que tomar mais cuidado, né? E todo o aparelho digestivo do bebê que é mais frágil do que o nosso também. Então, para os bebês, Tá. depois do cozimento, né? Depois da preparação desse alimento, na geladeira 24 horas. Depois de descongelado, você congelou o alimento, descongelou, aí o consumo em 12 horas, eu sempre recomendo. Mantendo na geladeira, né? Isso, mantendo na Ou geladeira, sempre fora. mantendo na geladeira, tá? Sempre mantendo na geladeira. E se for viajar, por exemplo, a gente vai passear sempre na térmica, você falou, né? Isso, sempre. E aí depende muito da distância. Então, lembra, semana passada eu até comentei da Papa Rica, né? É uma É, da- das opções que a gente das tem opções. de ultra congelado. Então, se você vai para uma Tá, viagem muito extensa, muito calor, é preferível assim, esses meios, né? tá bom. E para uma longa viagem, o que que é indicado? É o Tá. isso, né? Isso. Se você vai para a praia, é pouco tempo da sua casa, aquela coisa que dá para você manter esses congelados que eu recomendei numa térmica, né? Sem problema. Agora, se é uma viagem distante ou uma viagem que você não sabe se vai ter algo ali, um fogão, às vezes a pessoa não sabe o que vai ter. Então, muitas vezes é É, preferível essas que já são mais práticas mesmo, né? tá. E entre quantidade que o bebê come e ter variedade na alimentação, qual que é o mais importante? Com certeza essa fase, a variedade é o ponto chave. O que eu vejo muito na prática é assim, bebês que não tiveram tantas variedades, né, nessa fase da introdução alimentar, o risco, não que exista a comprovação científica, tá? Mas na prática a gente vê muito isso. O risco dele se tornar mais seletivo, de ter essa recusa de alimentos novos é muito maior, porque ele não foi exposto a esses alimentos na idade que deveria, né? Então, essa fase que ele está conhecendo, que ele está interessado, é mais fácil a gente realmente colocar o que realmente é saudável e variar sem dúvida, tá? Então, pensando nisso, nada melhor do que o congelamento para você que tem dificuldade para fazer todo dia. E toda mãe tem dificuldade, porque com um bebê recém-nascido, ou você cuida do bebê ou você cozinha, porque fica difícil realmente fazer os dois, né? Nem fale. Então, a ideia de tudo isso, eu sempre falo, é ajudar as mães, porque eu sei como é duro. E aí, quando a gente fala de ter essa variedade, eu preciso dar uma opção para essa mãe, para ela conseguir variar, sem ter que trabalhar dobrado em casa. Uhum. Ai, eu acho que são dicas maravilhosas. Pensando na pergunta que eu fiz lá de ser muito difícil e pensando agora, depois de tudo isso que você falou, agora ficou prático, né? Não é? Fazer, congelar. Sim, não é? Ai, que bom. Hoje em dia, quem que não quer, né, vida prática, na verdade? Ah, hoje em dia a mulher trabalha fora o dia inteiro, né? Não dá pra vir Não tem como. ficar a noite inteira na cozinha. É, Ai, que pagar as ótimo. contas. Será que se alguém tiver alguma pergunta, então, no final, pode mandar direto para Ana, que ela responde nos stories dela. E é isso, Ana. Ai, rapidinho hoje. Hoje também foi só uma sequência, o finalzinho da semana passada, né? Só para realmente ficar. Se alguém tiver alguma dúvida dessa questão do como preparar, porque realmente tem bastante dúvida mesmo. Ah, posso fazer isso, posso fazer desse jeito, em casa a gente faz assim. Então aí vocês me mandam mensagem que eu esclareço um pouco mais, porque fica difícil só falar. Eu gosto de mostrar, inclusive, porque fica mais fácil mesmo, né? De ter algo visual mesmo para que vejam. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, e qualquer mamãe que esteja iniciando a introdução alimentar e queira uma assessoria, a próxima assessoria minha online começa segunda-feira, tá? Então, na assessoria que eu Ah, dou, legal. eu falo muito sobre isso, sobre essa parte do como fazer, como armazenar, o que colocar. Já dou o cardápio bonitinho para as mamães não terem que se preocupar em quebrar a cabeça, tá? Então, também. Lembrando que segunda-feira, gente, para quem está assistindo esse vídeo outro dia, vai ser dia 7 de outubro de 2019. Então, essa é a próxima turma dela. Mas sigam a Ana no perfil dela, que ela sempre coloca dica, receita, muitas novidades para vocês. Deixa seu Instagram para eles, Ana. Isso. Oi? Deixa o endereço do seu Instagram. Tá, é Ana Paula Sanches Nutri, o meu Instagram, Tá. tá? E é um prazer Então, tá. mais uma vez estar aqui com você, viu, Rafa?
Obrigada, viu, por tudo. Então, então tá bom, gente. Essa foi a quarta live que a gente fez. Lembrando que a primeira a gente falou sobre alimentação na gestação, a segunda foi alimentação para as mães que estão amamentando, a terceira foi a introdução alimentar e essa quarta foi a introdução alimentar na prática, com dicas de como preparar e como armazenar os alimentos. Eu acho que ficou super completo. Amei fazer. Aprendi muito e principalmente passei a admirar você como profissional. É uma Obrigada. pessoa super esforçada e dedicada, que dá para ver pelas redes sociais quanto você gosta do seu trabalho. Parabéns. Obrigada, viu, Rafa? Ai, linda, É bom obrigada. essas lives que a gente acaba conhecendo, né, as pessoas na hora mesmo, assim, nas entrevistas, e depois acaba tendo, com certeza, quem indicar depois, no meu caso, para os meus clientes. Com certeza. Obrigada, viu, Rafa? Obrigada, Obrigada a pessoal, que está você. aqui, que apareceu falar um oizinho para nós, né, aqui. Obrigada Isso. mesmo. E estou à disposição qualquer coisa que você precise e também o pessoal que está aí nos assistindo, viu? Tá bom, então, um beijo, viu? Outro beijo, gente. Tchau. Tchau.